Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite você, precursor, que está aqui para a aula de inglês de hoje. Bom, primeiramente, sentem-se confortavelmente, peguem algum caderno para anotações, onde vocês vão fazer os exercícios de hoje. Tomem um copo d'água, um gole d'água para dar aquela acalmada e respirem fundo, né, antes da nossa aula aqui, para acalmarmos os ânimos do nosso dia. Se você teve um dia animado, agitado, por exemplo, é bom dar essa respirada para poder acalmar a mente e a gente começar a estudar. Bom, então vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de convidar todos a estarem seguindo a página, né, o perfil do Instagram do Precursor. Então, se você for no Instagram lá, digitar Bizu do Precursor, vocês acham a página do nosso projeto, tá bom? Assim como se você também ir no Instagram quiser aprender mais sobre inglês, pegar mais dicas e tudo mais, é só você digitar lá no Instagram, Teacher Peterson, tá bom? Teacher underline Peterson, você acha lá o meu perfil e lá eu também passo algumas dicas para vocês de inglês, perfeito? Bom, não esqueçam também de o aplicativo do Precursor, que está aqui na descrição, o link, tá bom? Por esse aplicativo você consegue, como eu sempre abordo, né, todas as aulas, vocês conseguem, de forma mais detalhada e mais aproximada, estarem próximas a esse projeto que é o Precursor. Assim como no Instagram também, para quê? Para você fazer parte exatamente dessa comunidade, né? Para você poder ficar atento, ficar recebendo as novidades do projeto, receber os lembretes de quais vão ser as aulas e os tópicos das instruções que vão ter durante a semana e assim por diante. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos direto ao ponto aqui. O que vai ser a aula de hoje? A aula de hoje a gente vai falar sobre compreensão auditiva. Bom, é o seguinte, pessoal, para uma aula dessa é meio complicado a gente tentar se basear numa aula de live. Por quê? Porque compreensão auditiva é algo muito mais prático. Eu não tenho muito o que falar na teoria para vocês entenderem, né, a parte auditiva, o listening. É algo realmente que vocês têm que praticar, algo que tem que ser mais ativo. Por exemplo, você tem que pegar um áudio e estudar aquele áudio, escutá-lo, né, sem tradução nenhuma, tem que escutá-lo com a tradução, depois façam alguns exercícios de interpretação de texto para saber se realmente vocês entenderam o que ele quis dizer do texto, e assim por diante. Então, essa aula aqui, ela vai ser uma aula um pouco mais prática, né? Eu vou tentar passar uma aula mais prática para vocês, e vou precisar da colaboração de vocês aí. Por quê? Para vocês realmente sentirem o efeito, né, da aula, vocês estarem praticando junto comigo aqui na live. Por quê? Porque essa aula aqui, ela fica meio complicada com um lado só, que seria o do professor. Porque seria interessante ter a segunda parte, né, para ter o feedback, para eu estar corrigindo, por exemplo, a fala de vocês, para eu estar orientando um pouco melhor sobre o que está sendo falado no áudio, né? Então, como que vai funcionar a aula de hoje? Eu vou passar para vocês áudios, tá? Eu vou colocar o áudio de alguns textos aqui que eu tenho. Separei três principalmente aqui, né? Como que vai fazer? Eu vou colocar o áudio, né? E como que vocês podem estar fazendo isso em casa? Eu já vou falar como vocês podem fazer em casa, aí vocês já entendem como que eu faço, como que vai funcionar a aula de hoje. Se vocês querem praticar o listening e a interpretação desse listening, né, o que está sendo falado, para ver se vocês estão conseguindo escutar realmente direitinho, para ver a sua evolução no inglês, como que vocês podem fazer? Vocês têm que necessariamente achar um áudio ou achar um vídeo em inglês e tentar identificar o que ele está falando. Não, não necessariamente, porque às vezes é até meio complicado, ainda mais se não tiver uma transcrição desse vídeo, por exemplo, no YouTube, ou desse áudio que vocês acharem, fica meio complicado, porque vocês não conseguem ter uma base e se realmente o que vocês estão escutando é aquilo que vocês acham que estão escutando. Então é interessante, se vocês forem praticar com áudio e com vídeo, se tiver legenda no vídeo ou se então tiver a transcrição desse áudio. Mas como que você faz então de toda forma se você não tiver um áudio ou um vídeo? Você pode pegar um texto, realmente, tá? Um texto pela internet, livros, não importa a origem. Pode até pedir para o chat GPT
está gerando alguma história para vocês em inglês, né? E como que vocês vão fazer? Podem pegar isso, jogar em algum aplicativo ou algum site de como eu posso dizer, algum site que eles vão ler o texto, né? O próprio robô ele vai ler o texto para você, ou vocês podem, de forma mais simples, mais básica, que é o que a gente vai fazer aqui na aula. Eu gosto de mostrar exemplos mais básicos, exatamente para você não ter que aprofundar muito em aplicativos, tecnologia, não. Faz da forma básica que funciona. Então, como que a gente vai fazer? Eu peguei esses textos criados aqui, né? E vou colocar no Google Tradutor. É para ver a tradução? Não. Nunca utilizem o Google Tradutor para ver traduções complexas de textos, de frases. O Google Tradutor, eu não defendo também utilizar para palavras simples. Porém, é mais suportável você fazer isso, porque uma palavra simples ele pode te passar vários significados, significados diferentes que pode ter em outras utilizações de frases. Mas se você utilizar para traduzir frases ou texto, ele pode ter algum erro de tradução ou de interpretação. Um texto pode usar alguma palavra que quer significar algo naquele contexto do texto, só que na hora que você joga no Google Tradutor, ele pode te dar o significado, trazendo outro significado daquela palavra que está ali no meio. Então, você vai mudar totalmente o significado do texto ou da frase por causa da tradução. Mas, nesse modo aqui de exercício que eu vou passar para vocês, vocês podem estar utilizando. Por quê? É só para gerar realmente o áudio. Então, você vai colocar o texto lá no Google Tradutor e vai pedir para ele falar. Tem a opção a opção do volume, né? Aquele áudio. Você clica lá e ele vai falar para vocês ali o texto, né? Vai ler o texto para vocês. Então, vocês podem utilizar isso para poder estar treinando um pouquinho o listening. Às vezes, pode soar um pouco rápido. Como que vocês vão fazer? Vão ficar diminuindo a velocidade? Não. Por quê? Vai ser difícil? Vai. Mas como é que uma pessoa nativa americana ela fala o inglês? Ela fala pausado? Não fala. Ela vai falar o tempo todo devagarzinho, como se estivesse em câmera lenta? Não vai. Ela vai falar rápido, vai falar numa velocidade normal de conversa. E outra coisa, vamos supor que você está treinando. Então, você vai treinar corrida. Se você sempre treinar corrida, nem fazendo corrida, na verdade, vamos supor que você está querendo correr, mas você vai fazer sempre só uma caminhada, todo dia caminhada. Mas você nunca de fato corre. No dia que você precisar correr, você não vai ter o fôlego ou a capacidade física necessária, porque não é igual à capacidade física que você precisa da caminhada. E no inglês é a mesma coisa. Se você sempre treinar com áudios devagar, sempre de forma reduzida a velocidade, ou em câmera lenta, ou algo do tipo, no YouTube, que dá para reduzir a velocidade, etc. Se você sempre treinar dessa forma, você sempre vai entender o inglês de forma lenta. Agora, se você pega textos e áudios, por mais que seja rápido, seja difícil no começo, mas fica estudando e treinando massivamente, né? Massantemente ali com áudio rápido, vocês vão aprender com áudio rápido. Se vocês pegarem falas e conversas no YouTube de vídeos gringos, americanos, e tentarem estudar com base naquilo, vocês vão aprender na velocidade que eles falam. E na hora que você precisar entender de fato alguém conversando, você vai entender, não vai ter dificuldade, entendeu? Então, é exatamente isso. Sabe aquela famosa frase, né? Treina na tempestade para jogar na chuva? Alguma coisa assim? É isso. Treina de forma difícil. Treina com o inglês rápido, e aí vocês não vão ter dificuldade numa conversa ou algo do tipo, tá bom? Então vamos lá. Como que vai funcionar? Tá vendo que tem aqui, ó, a gente tem o texto da Sarah e temos um exercício. Temos o texto do David e temos um exercício e temos o texto aqui da Emma e também os exercícios. Como que vai ser feito? Eu vou deixar no primeiro slide, na primeira página, para uma primeira passagem do áudio. Então eu vou pegar o texto da Sarah e vou colocar no Google Tradutor para ele ler. E vocês vão escutar aqui comigo a leitura desse texto, perfeito? Terminou a leitura desse texto sem o texto em tela, a gente vai fazer novamente uma leitura do texto com
o texto em tela, para vocês acompanharem o áudio junto com o texto, para facilitar mais ainda o entendimento. Depois disso, a gente parte para os exercícios para falar se é verdadeiro ou falso aquela informação que está no texto, tá bom? Vamos lá. Eu vou separar aqui primeiro o texto da Sara, só um minutinho. Vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês. E assim que acabar, eu mudo a tela, coloco a tela com o texto e a gente toca de novo o áudio, tá bom? Vamos lá. Pronto. Então, a primeira passagem do áudio, coloquei aí, vocês viram que realmente foi muito rápido, né? Então, é difícil, vai ser difícil. Só que vocês escutando várias vezes, estudando de fato o áudio, vocês vão ver que ele não fica aquele bicho de sete cabeças. Eu vou passar de novo sem o, o texto ainda, porque eu acho que deve ter ficado um pouco baixo para vocês. Vamos passar novamente o texto aqui, o áudio, perdão. My name is Sarah, and I come from Canada. I'm 30 years old and I live in a small village near Toronto called Maplewood. I work as a teacher at a local school. I am married and I have two children. A boy who lives in a cozy neighborhood. My husband is a chef at a restaurant. On the weekend, we'd like to go hiking in the nearby mountains. I usually get up at 7 o'clock, but on Wednesdays, I get up at 5 o'clock because that is the day when I go. Vamos lá. Agora, para vocês entenderem, né? Show de bola. Então eu vou fazer o quê? Eu vou passar agora novamente o áudio, tá bom? Com vocês acompanhando o texto, tá? Acompanhem o texto em tela, junto com o áudio, e tentem entender, né, o que ele está querendo dizer. E como surpresa, só para vocês engajarem, eu vou fazer o seguinte: em vez de eu passar a resposta, eu vou acompanhar o exercício com vocês aqui, vou passar aqui os nossos gerenciadores aqui, né, do projeto, eu vou colocar as respostas linkadas nesse vídeo do YouTube. Então, eu quero que vocês realmente façam. Porque se eu simplesmente ver o texto com vocês aqui, passar as respostas, vendo as respostas, mas não vai fazer. Então, o que eu vou fazer? Depois daqui do vídeo, né, da live, eu vou compartilhar também o link para vocês estarem pegando esse texto em si, né, a transcrição desses áudios que a gente está escutando, e os exercícios, e no final do documento, as respostas, para vocês também pegarem e fazer. Beleza? Vamos lá. Vou passar novamente o texto aqui, né, o áudio, e vocês acompanhando dessa vez o texto. I am 30 years old and I live in a small village near Toronto called Maplewood. Show. Perfeito, deu para acompanhar aí, pessoal? Eu espero que tenha dado para acompanhar. Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui do exercício em si, vamos ver o que a gente consegue descobrir. Então, o exercício A aqui, né? Are these statements true or false? Correct those that are wrong. Então, o que a gente está pedindo aqui nesse exercício?
Eu estou pedindo para vocês verificarem se essas afirmações aqui embaixo elas estão corretas e se elas estiverem errado, corrijam. Então, aqui é a frase, o que ele está querendo dizer, e a gente vai ali voltar no texto para dar uma analisada por cima. Feito isso, eu quero que vocês anotem aí se vocês acham que está correto, se vocês acham que está errado. Depois disso, se você achar que a frase está errada, tenta fazer a correção dela, tá? Tenta em inglês. Se não conseguir, façam em português, depois vão atrás de tentar traduzir ela, tá bom? Então vamos lá. A primeira frase está falando aqui, ó. Sarah lives in Toronto, Canadá. Então tá falando, Sarah mora em Toronto, no Canadá. Is that correct? Tá correta essa afirmação? Vamos ver. My name is Sarah and I come from Canada. I am 30 years old and I live in a small village near Toronto called Maplewood. Então, vamos novamente. Frase. Sarah mora em Toronto, no Canadá. E aqui a frase está aqui, ó. I am 30 years old and I live in a small village near Toronto called Maplewood. Sem dar a resposta aqui, ela está falando aqui, ó. Small village near, então ela está falando uma pequena cidade próxima a Toronto chamada Maplewood. Então, basicamente a resposta já está aí, né? Então, se ela estiver errada, tentem colocar a forma que vocês acham que está correta, tá? Vamos lá. Frase 2. Temos aqui a Elidiana Aparecida Anselmo. Ela falou aqui, ó. Nem todas as frases estão certas. Logo a primeira já dá para identificar. No, Sarah living Maplewood. Exatamente, Elidiana. Perfeito. Só corrigindo um pouquinho ali, você colocou, né? Sarah living. No caso, o living, ele tá usando ing, então ele tá dando uma intenção de continuidade, né? Que seria o nosso gerúndio. Então, escrevendo Sarah living, você estaria falando a Sarah morando. A forma correta de falar, só para você anotar direitinho aí na hora que for escrever, é Sarah lives. Lives. Exatamente como tá aqui, ó. Lives in. Aí você coloca o nome da cidade que você falou, tá corretíssimo. Maplewood. Ela não mora em. Perdão. Então vamos aqui, ó. Frase número 2. Sarah is 30 years old. Is Sarah 30 years old? A Sarah tem 30 anos? Vamos dar uma olhadinha aqui no texto. Bom, aqui. Eita, tá travando aqui. Pronto. My name is Sarah and I come from Canada. I am 30 years old. I am 30 years old. E aqui tá falando 30 years old. Então, acredito que está correto, né? Vamos lá. Número 3. Frase 3 aqui. Sarah, ou Sarah, né? Como é nome, não importa muito a pronúncia, vai depender de onde ela vem. Tá? Sarah works as a teacher. Sarah works as a teacher. Então, a Sarah, ela trabalha como professora? Vamos dar uma olhadinha aqui no texto. Aqui, ó. I work as a teacher at a local school. I am married and I have 2 children, a boy and a girl. Então, ela fala aqui exatamente, né? Já imediatamente ela fala, I work as a teacher at a local school. Então, ela sim trabalha como uma professora, né? Numa escola local. Então, a frase número 3 também está correta. Frase número 4, o que ela está querendo dizer aqui? Ó? Sarah is single. Sarah is single. Então, ele está falando aqui na frase número 4, Sarah é solteira. Será que isso está correto? Vamos dar uma olhadinha aqui. I am married and I have 2 children, a boy and a girl. Novamente. I am married and I have 2 children. Será que ela está falando que ela é solteira?
Acho que não, né? Como que será que ficaria para ela falar aqui que ela é solteira? I am single, correto? Então aqui ela fala I am married. Ela está falando aqui no texto que ela é casada, perfeito? Então, frase número 4 está incorreta. Como é que ficaria a frase correta? Escrevam aí no caderno. Frase número 5. Sarah has 2 children. Has 2 children. Está correto usar has ou deveria ser have? Verbo ter. Has, né? Tá correto, o has. Porque iria she, né? Então, she has. It, he, she, it, a gente usa o has. Perfeito? O Jorge Santana Prada aqui respondeu já sobre a frase número 4, né? Perfeito. Sarah is married. Perfeito, é isso mesmo, Jorge. Sarah é casada. E na frase número 5 aqui ele fala Sarah has 2 children. Vamos ver? A gente leu aqui já, né? And I have 2 children. Perfeito. Então, correto. Quem são? Se você até quiser complementar a frase, né? Então, a boy and a girl. Então, ela fala que ela tem dois filhos, né? Duas crianças. Que é um menino e uma menina. Vamos ver aqui. Frase número 6. Sarah's husband is a chef. Sarah's husband is a chef. Então, ele está falando aqui. Quando vocês verem algum nome com apóstrofe S aqui, está querendo dizer que a próxima coisa que ele está se referenciando é dessa pessoa, tá bom? De forma bem simples, explicando para vocês. Por exemplo, aqui ele está falando Sarah's, né? Não Sarah. Sarah's husband. Então ele está falando, o marido da Sarah é um chefe, né? Chef, quando a gente fala chef em inglês, a gente não está falando chefe mesmo, do cargo de chefe, tá? A gente está falando sobre chefe de cozinha, perfeito? Vamos conferir aqui, ó. We live in a cozy apartment in Maplewood. My husband is a chef at a restaurant in our village. Então ele está falando aqui, ó. Meu marido, my husband, is a chef. Então, frase número 6 está correta. Frase número 7. They go hiking on the weekends. They go hiking on the weekends. Eles vão escalar nos finais de semana. Hiking é escalar, tá bom, pessoal? Então, they go hiking on the weekends. Vamos ver se eles estão falando alguma coisa desse tipo aqui. On the weekends, ó, já achamos aqui, ó, a próxima frase. Nos finais de semana, we like to go hiking in the nearly mountains. Então, a gente gosta, né, ó, on the weekends, nos finais de semana, we like to go hiking. Então, a gente gosta de ir escalar in the nearby mountains. Então, nas montanhas próximas. Né, ali a vila dela, né, a village dela, é a cidade. Vamos ver aqui a próxima frase. Então, essa aí a gente sabe que está corretíssima. Frase número 8. Sarah usually gets up at 7 o'clock. Novamente. Sarah usually gets up at 7 o'clock. Então, a Sarah geralmente levanta às 7 da manhã? Será que ela levanta às 7 da manhã? Vamos dar uma olhada aqui. I usually get up at 7 o'clock, but on Wednesday, I get up at 5 o'clock because that is the day when I go to the gym. Novamente. I usually get up at 7 o'clock, but on Wednesdays, I get up at 5 o'clock because that is the day when I go to the gym. Então ela fala aqui, geralmente ela levanta às 7 da manhã. Às 7 horas, né? Ela fala, não significa da manhã, mas a gente raciocina que seja isso, né? Ela levanta às 7 horas. Mas nas quartas-feiras, ela levanta às 5, beleza? Então aqui, ó. Então, número 8 tá correto. Geralmente, né? Usually, geralmente, ela levanta às 7. São as quartas que tem essa especificidade. E que é o que ele fala aqui na frase 9, né? Sarah goes to the gym on Wednesdays. Então, a Sarah ela vai para a academia nas quartas-feiras? A gente acabou de ver que sim, né?
Então, letra alternativa 9, né? Correta também. Uma casa. Sarah lives in a house. Vamos dar uma olhadinha. Aqui em cima ela já fala, né? Então, não, ela não mora em uma casa, ela mora num apartamento. Funciona? É dessa forma que vocês têm que fazer, tá? Para praticar o seu entendimento, né? Não somente sobre o texto, tá? Vocês podem aplicar isso tanto para desenvolver melhor a interpretação textual, como também a interpretação dos áudios, fazendo da mesma forma, usando até o mesmo texto. Porque vocês viram que a gente fez o que aqui? A gente trabalhou o listening, escutando o áudio do texto, sem o texto. Depois a gente viu com o texto e tentou buscar respostas nele. Então a gente treinou tanto a leitura, que é o reading, treinou o listening e treinamos também a interpretação textual. Show? É dessa forma que vocês precisam fazer. Perfeito? Agora eu vou voltar aqui na tela principal para eu poder colocar para vocês. Nem vou voltar na principal, vou deixar no exercício da Sara aqui, só para eu colocar o áudio para vocês do David, para vocês terem primeiro a primeira entrada do áudio sem o texto, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês, hein? My name is David, and I come from the United States. New York City. I work as a company. I'm married. Live in the best friend, Jack, lives in the weekends. Perfeito? Rápido, né? Mas é dessa forma mesmo que a gente tem que estudar, pessoal. Tá? Vocês têm que acostumar dessa forma. Se você está acostumado a estudar com áudios lentos, o inglês que vocês vão entender é se alguém falar lento e pausadamente. Então, treinem com áudios rápidos. Então, vamos lá. Agora eu vou tocar o áudio com vocês acompanhando o que está sendo falado, tá bom? Vamos lá. Perfeito. Então vamos lá. Vocês percebem? Acho que o áudio deve ter ficado meio ruim aqui, na verdade, pessoal. Peraí. Tive um retorno aqui. Vou colocar novamente o áudio. Vamos ver se dá certinho agora. Peraí. Pronto. Acho que deu para escutar um pouco melhor agora, né, pessoal? Se não deu para escutar direitinho, bom, qualquer coisa, como eu falei, eu vou deixar o. Vamos lá, vamos dar continuidade à aula. Vocês percebem que é basicamente o mesmo molde ali da Sara, né? O texto. Ele fala um pouco
sobre o David, de onde ele vem, quantos anos ele tem, tudo mais, clicarem essa informação. Então, vai ser uma informação parecida que vocês já estão remoendo ali. O seu cérebro vai processar várias vezes a mesma informação ou o mesmo tipo de conteúdo. Então, vai ficar mais fácil para você assemelhar e também gravar. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui no exercício. Mesma coisa, né? Are these statements true or false? Então, a frase número 1. David lives in Riverton, USA. David lives in Riverton, USA. Então, o David, ele mora em Riverton, nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada. Vamos botar um slide aqui. Então, voltou aqui, ó, texto. My name is David and I come from the United States. Então, ele vem de lá, né? Não sabemos disso. Town near New York City, called Riverton. Então, já pegou aí, né? Small town near New York City, called Riverton. Então, sim, né? A frase está correta. Ele mora em uma cidade chamada Riverton, nos Estados Unidos. É próximo ali, né? De Nova York.
Pessoal, teve só um pequeno probleminha aqui, tá bom? Problemas técnicos. Vou voltar aqui a, a, o importante é que vocês peguem realmente essa dinâmica, como que funciona, tá? Como que realmente vocês fazem para estudar dessa forma. Essa é a intenção aqui da aula. Eu vou subir o documento aqui novamente. Vamos lá. Para manter aqui o slide. Se tiver alguma, mais alguma instabilidade aqui, realmente deve ser alguma coisa que está acontecendo acontecendo aqui na. Então, tentem absorver dessa live aqui exatamente o procedimento. Pega o texto, pega o áudio, escuta ele. Pode até pedir para o chat GPT, manda o texto que vocês têm, pede para ele criar questões para vocês, em inglês mesmo. Pede para ele criar questões para vocês perguntando sobre o texto. Né? Chat GPT, de forma geral, assim, para tudo, você pode confiar? Não. Às vezes, eu não confio em 100% do que ele fala. Mas quando a gente fala de texto, correção de texto, gramática, essas coisas, ele foi basicamente para isso que ele foi criado de início, assim. Então, quando a gente fala sobre correção gramatical para vocês. Então, até criação de texto ou criação até mesmo de exercícios para praticar com aquele texto, podem utilizar, tá bom? Então, vamos lá. A gente parou aqui na frase 1 ainda, né? Então, a gente viu que realmente ele mora em Riverton. Vamos ver agora a frase 2. David is 20 years. Aqui, ó. My name is David and I come from the United States and I'm here 28 years old. Então, sim, ele tem 28 anos, né? Como ele fala aqui. Frase 2 também correta. Frase 3. Vamos dar uma olhada aqui, ó. David works as an engineer. Então, ele trabalha como engenheiro. Perfeito? Vamos lá, frase número 4. Frase número 4 fala: David is married. David is married. Então, será que o David, ele é casado? Não sei se você lembra como foi feita a escuta do áudio. Vamos
Aí. Então, ele fala aqui, né? Perfeito, Elidiana. Exatamente. Então, ó, você falou, você fez a pergunta, né? David is single. I am not married. I am not married. Então, sim, David is single. Exatamente. Você have a dog named Max. Então ele fala, não sou casado, mas eu tenho um cachorro chamado Max. O que isso tem a ver com o casamento dele? Não sei. Mas ele não é casado, ele é solteiro. Então a frase que estava correta, a própria Elidiana aqui falou já. David is single. Vamos lá. David's best friend is named Jack. Então, David's best friend. Lembra que a gente falou aqui? Quando a gente vê o nome com o apóstrofe S, quer dizer posse, indica posse. David's quer dizer exatamente isso. Então, o best friend do David, então, o melhor amigo do David, is named Jack. Então, o nome dele, do melhor amigo do. Aqui. We live in a small house in Riverton. My best friend, Jack, lives next door. Então, ele fala, porta vizinha, né? Próximo. Vamos dar uma olhada. Frase 7. They play basket nos finais de semana. Vamos dar uma olhada. Tá carregando aqui. Só um minutinho. Tá carregando aqui, pessoal. Tá manivela hoje o negócio aqui.
Pessoal, é o seguinte, a gente conseguiu já dar uma verificada aqui, realmente a gente está passando por uma instabilidade com a plataforma. Tá? A plataforma está com alguns problemas técnicos, né? Não necessariamente a nossa internet ou algo outro tipo, mas realmente a plataforma de transmissão. Eu vou encerrar a aula aqui com vocês de hoje, tá bom? Mas a gente continua essa aula na semana que vem, normal, na segunda-feira que vem, a gente continua essa aula aqui das interpretações de áudio e interpretação de texto com os exercícios aqui para a gente ir resolvendo, tá bom? Então, a próxima aula a gente junta e também dá a introdução à aula a gente não vai conseguir dar continuidade hoje aqui, devido a esses problemas técnicos na plataforma. Perfeito? Mas não